mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40. O produtor nacional paga quase 50. Que produtor nacional é esse que ele tá falando? Não entendi. Troço da Shopee, blusinha. Isso, que é isso? Que produtor é esse? Que coisa, né? Eu pensei que isso daí fosse troço do setor varejista. Eu lembro muito bem do Luciano Heng procurando o presidente. Olha, eu já avisei. Você tá aqui, você viu o Geraldo Alckmin, você tá vindo aqui correndo porque você acha que eu vou elogiar ele? Então, pode esquecer essa ideia. O que você menos vai ver aqui, dificilmente você vai ver aqui, é eu elogiar algum político. Então, já estou avisando logo, já tem um aviso aqui antes. Então, se você quiser continuar, você continua por sua conta em risco. Aqui eu vou cobrar político, né? E a ideia aqui é tentar revelar o que está por trás, ou possivelmente, né, está por trás do interesse político. Aqui a gente analisa e desnuda o poder. Então, aqui não é canal de brincadeirinha. Direita vence esquerda, esquerda venceu direita. Porque isso é despolitização. Então, se você está procurando isso aqui, você não vai achar. Então vai para outro canal, vai para o canal de militante. Aqui é canal de adulto, tá? Aqui não é brincadeirinha, não. Então, se você continuar daqui por diante, aí você faz por sua conta em risco. Mas não diga que você não foi avisado, hein? Bom, nesse vídeo eu vou analisar o Geraldo Alckmin, que é o presidente em exercício, no momento em que o Lula está fora do país, e ele vai falar sobre o plano Brasil Soberano, que é para ajudar empresas, né? Tanto das de grande quanto médias a pequeno porte. Então aqui ele vai falar algumas coisas, eu também vou falar outras, obviamente com base na minha opinião, mas sempre amparado em notícias. E eu vou mostrar aqui uma coisa que aparentemente ninguém enxerga, ninguém fala, né? Mas eu vou trazer aqui algumas observações sobre esse plano e também sobre algumas perguntas dos jornalistas. Vai ser bem interessante. Bom, então vamos para o mais importante, vamos analisar enquanto ele vai falando, para não tornar uma coisa muito enfadonha, ele só ficar falando, eu vou dar umas interrompidas para falar o que é esse plano. Então vamos para a análise. E exportações para o Golfo Pérsico. Então, esses são os setores prioritários. Quem foi afetado pelo tarifaço, ou melhor, pela seção 232 dos Estados Unidos, setores estratégicos, especialmente aqueles que nós temos déficit na balança comercial, e exportação para os países do Golfo Pérsico. Então, sobre os afetados pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos. Quem são os principais afetados? Aço, alumínio e cobre. Tem 50% de imposto de importação. Quem é afetado? Veículos e autopeças. 25% de imposto de importação. E alguns tipos de móveis. Então, esses são os setores afetados pela seção 232. O outro, setores estratégicos, ou que tem déficit na balança comercial. Têxtil, químico, farmacêutico, automotivo, TI, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, máquinas e equipamentos e materiais elétricos, outros equipamentos de transporte, borracha e plástico, máquinas e equipamentos e minerais críticos.
Bom, então ele já deu aqui duas informações. Uma é setor automobilístico e acho que alguns setores de imóveis. E ele trouxe aqui uma série de indústrias, né, que parece ter déficit, né? Mas eu quero começar a falar das notícias, né? Vamos começar então entendendo o que são essas notícias aqui. Bom, então Lula, né, reformula fundo de exportação para proteger empresários do tarifaço. Então a ideia aqui é proteger os empresários. Agora, visto como a gente sabe como é o Estado brasileiro age, a gente pode começar a desconfiar que tipo de empresariado vai receber essa ajuda, né? Tá que ninguém vai ser patrimonialista. Ó, o presidente assinou, né? Isso é notícia do ano passado, se eu não estou enganado. Mês 8 do ano passado. Já pro final do ano, né? Então o presidente ele assinou, né, uma medida provisória que reformula o Fundo de Garantia à Exportação para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Então, empresas que foram prejudicadas pelo tarifaço. Então, esse fundo, pelo que eu pude entender, são indústrias essas automobilísticas e alguns setores de imóveis. O que é o Fundo de Garantia à Exportação? Nada mais, nada menos do que o Tesouro. Pelo que eu entendi, esse fundo de garantia veio do Tesouro. Então, é o nosso dinheiro. Nosso dinheiro está aí, que vai socorrer essas empresas. Ó, segundo o ministro, né, o ex-ministro da Fazenda, né, as mudanças serão direcionadas prioritariamente para empresas afetadas pela tarifa de 50%. Para socorrer as empresas afetadas pelas tarifas, 30 bilhões serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis. O fundo público foi criado inicialmente para cobrir riscos assumidos pela União nas operações de seguro de crédito à exportação. O Brasil Soberano, que é esse daí que o Alckmin está anunciando, também estabelece aportes adicionais do Fundo Garantidor do Comércio Exterior e Fundo Garantidor de Investimentos. Esse Fundo Garantidor do Comércio Exterior que é muito interessante. Esse Fundo Garantidor de Investimentos e Fundos de Garantia de Operações são outros fundos de investimentos que o Estado usa. Pelo que entendi, eles vão trabalhar junto com esse Fundo Garantidor de Exportação. Esse FGCE é uma coisa que depois eu explico o que é. É aí que está uma coisa muito interessante. Então aqui explica, né? Por causa dos tarifaços, né? 19% das exportações brasileiras para os Estados Unidos estão sujeitas a tarifas específicas. É o caso das autopeças, cuja alíquota é de 25%, aplicável a todas as origens, que é o que o que ele deu como aporte primário ou algo do tipo. Então, esse é o grupo 2, que pode entrar com pedindo crédito, BNDES e bancos parceiros. E 3, aqueles que exportam para o Golfo Pérsico, para a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes,
Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein, então os países do Golfo Pérsico. Por exemplo, exporto alimento para o Golfo Pérsico. Tive problema na exportação. Pode entrar no que nós chamamos de Brasil soberano, né? Uma outra etapa do Brasil soberano. Elegibilidade desses setores. Quem pode pedir o crédito? Quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor. Então, vendas diretas e até indiretas. Exportadores ou fornecedores para exportação. Critério mínimo, no caso do exportador, que afete 5 ou mais por cento do seu faturamento bruto. Então, se eu exporto 1% só, não está no critério de elegibilidade. Essa minha exportação tem que significar 5% ou... Então você vê que há regras, né? O governo já começa a determinar certas regras para as pessoas poderem ter, para as empresas, né, para as empresas poderem ter acesso a crédito, né? Porque tudo no governo é crédito, né? Então vamos continuar falando aqui sobre isso. Aqui. Veja como vai funcionar o FGCE, aposta do governo para elevar nível de exportação. A ideia é modernizar o sistema de exportação com instrumentos que protegem o exportador contra riscos como inadimplência e cancelamento de contratos. O governo federal aposta em uma reforma estrutural ampla no sistema de garantias à exportação por meio do Fundo Garantidor de Crédito à Exportação, para elevar o patamar de competitividade das empresas brasileiras no comércio exterior. Embora a medida tenha sido apresentada como resposta ao tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, a equipe econômica afirma que o objetivo é mais amplo, de modernizar o suporte às exportações e incentivar a busca por novos mercados, além de reduzir o risco aos cofres da União. Então, eles querem reduzir os riscos dos cofres da União, criando esse FGCE, que é o Fundo Garantidor de Crédito à Exportação. Então, eles querem ampliar, eles não querem, porque tem o grupo que ele falou de automobilístico e de imóveis, esse está sendo afetado também. Então, ele tem tratamento um pouco diferente. Esses aqui, que vão recorrer ao FGCE, que está além, é mais amplo, que visa modernizar o suporte às exportações e incentivar busca por novos mercados, é aquela empresa que é médio, pequeno porte, empresas menores, que vão recorrer a esse crédito. Então, você pode ter empresas que já são consolidadas na exportação, como você pode também ter novas empresas. Então, vai entrar o FGCE. Isso pelo que eu entendi, tá? Se alguém sabe melhor do que eu, deixe aqui nos comentários para eu saber. Olha, em entrevista coletiva, o secretário do Tesouro explicou que a medida reduz o risco do impacto primário da União. Atualmente, 100% do risco das operações fica concentrado no Fundo de Garantia à Exportação, que é o Tesouro Direto, é o Tesouro. É o Tesouro. Isso é o nosso dinheiro. E em caso de sinistro, ou seja, de acontecer algum problema, de alguém não pagar ou algo do tipo, a União arca integralmente com um custo registrado como despesa primária. Com a reforma, segundo o secretário do Tesouro, o FGE funcionará como uma espécie de camada para absorver pequenas perdas
Nesse modelo, o fundo vai absorvendo sinistros menores ao longo do tempo, financiados com o próprio prêmio recebido, mantendo ciclos de operação sem que cada ocorrência gere impacto fiscal integral imediato. Então ele vai funcionar, ao invés de ir direto para o Tesouro, tem um fundo que vai receber esse impacto inicialmente, para amortecer e não mexer no Tesouro. Ó, micro e pequenas empresas, ó lá. Segundo ele, o novo modelo, por esse meio FGCE, vai beneficiar especialmente micro, pequenas e médias empresas, além daquelas com ciclos produtivos curtos, ao permitir que a garantia das operações de exportação seja concedida por carteira e não mais analisada individualmente a cada operação. Bom, então ele adentra aqui questões mais técnicas e mais uma leitura um pouco chata, mas o importante é a gente saber isso. Esse FGCE, ele está sendo usado para ampliar, ou seja, não vai ser só além da questão dos Estados Unidos, mas de alguma forma gerar um capital para empresas que já estão no ramo da exportação ou que talvez queiram começar o ramo da exportação. Mas tudo isso aqui é focado para fora, para exportação. E esse plano do Brasil soberano, ele vai também ajudar uma empresa caso um outro país dê algum tipo de calote. Então, o nosso dinheiro vai ser utilizado para ajudar essa empresa. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho até que justo para proteger a indústria nacional, né? Eu vou botar entre aspas aqui, que depois ele vai falar umas coisas aqui interessantes. Então é isso. Vamos continuar vendo. Mais, para eu entrar no programa Brasil Soberano. Qual é o período de apuração para saber se eu estou ou não na elegibilidade? De julho de 20, nos casos dos Estados Unidos, julho de 24 a junho de 25. Essa data aí deve entrar essas empresas aí de automobilística, de imóveis, parece. Esse é o período que vai se analisar, julho de 24 a junho de 25. Se afetou igual ou mais que 5% do faturamento. E no caso do Golfo Pérsico, qual é o período? Janeiro de 25 a dezembro de 25. Então, janeiro de 2025 a dezembro de 2025. Critério mínimo para o fornecedor. Eu não sou exportador, mas eu forneço insumo para uma indústria exportadora. A mesma coisa, que a receita com esse fornecimento seja igual ou superior a 5% do faturamento. Período igualzinho do exportador. Então, é o mesmo período do exportador. Então, perceba aqui que já tem um monte de critério aqui definido. Então, entenda que, por exemplo, para esse tipo de negócio, não é para qualquer empresa. Então, você já começa a perceber aqui que há um critério aqui que eu não sei por que ele foi escolhido dessa forma, mas há esse critério. E sempre que há critérios nesse sentido, em termos de indústria e empréstimo e coisas do tipo, a gente precisa ficar de olho, hein? E costuma ter umas empresas aí que tem apadrinhado político que coloca no meio. E aí é o nosso dinheiro, tá? A gente tem que ficar de olho com isso daí. Condições financeiras do financiamento. Para aqueles que vão tomar diretamente no BNDES, as taxas, aqueles que forem diretos no banco, um giro maior, né, as empresas maiores, 1,28% ao mês.
Então, 1,28% para aquele que for direto no BNDES. Para micro, pequenas e médias empresas, menor, 1,17%. Giro de exportação, para exportar mais, 1,17%. Bom, então vamos falar mais um pouco. Bom, essa aqui é a data. Não tem data. Assim, mês 10 de 2025. FGE é aposta para reduzir custos e ampliar o crédito à exportação. Em meio ao novo pacote de medidas econômicas anunciado pelo governo para mitigar os impactos do chamado tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o FGE surge como uma das principais apostas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu acho que talvez assim fique mais interessante. Além disso, o mecanismo busca fortalecer a competitividade das exportações nacionais e ampliar o acesso das empresas, especialmente micro, pequenas e médias, ao crédito. O FGE integra uma reforma estrutural do sistema de garantias à exportação, lançada em agosto de 2025, e faz parte do conjunto de iniciativas do Plano Brasil Soberano. A proposta é modernizar os instrumentos de apoio ao exportador, reduzindo riscos como inadimplência ou cancelamento de contratos e descentralizando a exposição fiscal da União. Então, teve uma pessoa aqui, né, que tentou explicar mais sobre isso, e durante a apresentação foi explicado que o fundo, que contará com o aporte inicial de 1,5 bilhão e o respaldo do Fundo de Garantia à Exportação, que é o FGE, com patrimônio de aproximadamente 51 bilhões, atuará na cobertura de até 60%, o nosso dinheiro vai ser usado na cobertura de até 60% das operações de crédito à exportação, com foco em linhas de pré-embarque, ACC e NCE. Então é o nosso dinheiro. Esse é o nosso dinheiro. Bom, e aqui está aqui, ó, Congresso aprova PL que fixa novas regras para financiamento das exportações brasileiras. Então tá aqui, ó, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto, a Câmara aprovou o projeto, depois não vai haver aí deputado aí falando que não sabe de nada, né, ou ignore isso. Que questão de dinheiro eles ignoram total, questão econômica, super estranho. Bom, olha, o que eu quero focar é aqui, ó. Fundo garantidor. Para viabilizar operações de crédito às exportações brasileiras, o BNDES administra, desde 97, o FGE, né, que é o Fundo Garantidor de Exportação. Ele é usado para cobrir o seguro de crédito à exportação e garante financiamentos às exportações de bens e serviços, atrelado ao Ministério da Fazenda. O FGE possui natureza jurídica de direito público e caráter meramente contábil, sendo abastecido com dotações orçamentárias. Já o FGE, diferentemente do FGE, o FGCE, diferente do FGE, havia sido instituído por uma lei federal de 2012 com um fundo com natureza jurídica de direito privado. O recém-aprovado PL de 2023 introduziu alguns aprimoramentos nas suas regras. No entanto, até hoje não foi editado o decreto que estabelece sua operação. Dessa forma, os ajustes só poderão
produzir efeito quando ele estiver em funcionamento. Isso já é no mês 3 desse ano. Então perceba, o caráter é privado, não é público. Esse FGCE é privado. Depois a gente vai adentrar mais sobre o que é isso. Eu sou exportador, mas quero comprar máquina. Bens de capital, 1,05. É mais barato ainda, 1% praticamente, para comprar máquina e equipamento. E investimento. Eu quero investir na empresa, 0,94. 0,94. Isso no direto. O que for indireto, não vou no BNDES, eu vou num banco parceiro, na rede privada. Vai na rede privada. Grandes empresas, 1,41. Micro, pequenas e médias empresas, 1,29. Giro exportação, 1,29. E BK, bens de capital, 1,18. Investimento, 1,06, praticamente 1% ao mês. Total giro das grandes empresas, micro, pequenas, médias, exportação, 1 ano de carência, 5 anos para pagar. 1 ano de carência, 5 anos para pagar. Se for para bens de capital, máquinas, equipamentos, também 1 de carência, 5 anos para pagar. Se for para investimento, 4 anos de carência e 20 anos para pagar. Nós queremos investimento. Então, em resumo, esse é o Brasil soberano, nessa segunda etapa, 15 bilhões para apoiar quem foi afetado pelo tarifaço americano, quem está na seção 232 dos Estados Unidos, quem está tendo dificuldade para exportar para o Golfo Pérsico e aqueles setores estratégicos que nós aqui elencamos, especialmente aqueles que têm um déficit na balança comercial. Saúde, TI, químico, setores que há um déficit maior na balança comercial. Então, juros mais baixos, carência, prazo para pagar, e aqui estão especificados os setores. Bom, então vamos continuar falando, né? Continuar falando aqui sobre isso. Isso aqui é crédito à exportação. Crédito à exportação. Isso aqui é site da indústria. Mês 3 desse ano, do mês passado. Crédito à exportação dará fôlego a pequenas e médias indústrias. Medida provisória que cria o Plano Brasil Soberano 2 destina linhas de crédito de até 15 bilhões a empresas para operações voltadas à exportação. Então aqui está falando, né? A Confederação Nacional da Indústria considera positiva a destinação de 15 bilhões para o financiamento de micro, pequenas e médias empresas, voltada a operações de créditos para exportações. A nova linha de crédito foi instituída pela medida provisória desse número aí, que cria o Plano Brasil Soberano 2. Os recursos ficarão sob a gestão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Gente, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, se você quiser ver mais detalhes das notícias e reportagens, pode acessar a descrição que todos os links vão estar lá. Na avaliação do CNI, o financiamento contribuirá para reduzir dificuldades enfrentadas por empresas em um cenário internacional adverso,
marcado pela desaceleração da economia global, pelo tarifaço dos Estados Unidos e por impactos nas cadeias de comércio exterior, decorrentes de tensões geopolíticas como a guerra no Oriente Médio. De acordo com o governo, os recursos virão do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, o nosso dinheiro, e de fontes supervisionadas por unidades do Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda vai supervisionar. Terão direito às linhas de crédito empresas exportadoras de bens industriais e seus fornecedores, além de empresas que atuam em setores industriais com relevância no comércio exterior brasileiro. O Plano Brasil Soberano 2 vai contemplar linhas de crédito para indústrias de setores impactados por tarifas elevadas, como siderúrgico, metalúrgico e automotivo, e por aqueles relevantes para a balança comercial brasileira, como farmacêutico, de máquinas, equipamentos e eletrônicos. Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior. A CNI avalia ainda que essa medida provisória é importante para a operacionalização do Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior. É isso mesmo, medida provisória. Cuja base legal foi estabelecida pela aprovação da PL, né, e tem esse número aí, convertido na lei de número tal. Ao longo dos últimos anos, a indústria tem defendido avanços no crédito oficial à exportação, especialmente por meio de mecanismos automáticos de sustentação de risco, como fundos de primeiras perdas com respaldo público. Então você perceba que sempre que é falado desse FGCE, nunca é muito bem claro, há um fundo, foi separado o dinheiro, né? E você lê as notícias, não é muito esclarecido o que é esse FGCE. Você sabe que ele ele é uma linha de frente ao GCE, que ao FGE, que é uma coisa que vem do Ministério da Fazenda. O FGE, ele é ligado ao Ministério da Fazenda. Mas o FGCE, que é uma coisa que foi criada, não é muito claro o que é. E eu vou explicar. Esse FGCE, ele tem 15 bilhões ali, parece, mas esse FGE, ele tem muito mais dinheiro por trás. Ele é o grosso que vai entrar. Esse grosso, ele vai ajudar as empresas de exportação que tiverem algum problema para importar algum produto. Por exemplo, calote de algum país. Então, o nosso dinheiro vai servir para dar um suporte para essa empresa. Para mim, na minha opinião, eu não sei que tipos de empresas são selecionadas, a gente precisa ficar de olho com isso, mas eu não acho uma coisa ruim. Porque se for para realmente ajudar as empresas nacionais que elas exportam, eu acho interessante ajudar. Mas eu não sei, eles colocam certos critérios, eu fico com o pé atrás. Nossos políticos são muito patrimonialistas, então a probabilidade de ter apadrinhados políticos ali é muito grande. Então, essa seletividade que o governo faz é uma coisa que eu já fico com o pé atrás, porque eu não sei exatamente para que empresas isso está sendo enviado. Se alguém souber e puder me dar essa informação, deixa aqui nos comentários. Então, esse grosso vai ser para isso. O FGCE, esse C, que já entra, é uma outra coisa. Isso é o nosso dinheiro que tem 15 bilhões lá, que a CNI estava aqui falando, né? Que é esse valor aqui, ó, que a matéria diz, esses 15 bilhões. O que é esses 15 bilhões? É um acesso direto para o banco, os bancos parceiros.
do nosso dinheiro, se, por exemplo, o banco emprestou para alguém, ele vai emprestar juros menores. Esses 15 bilhões já é para sinalizar o banco. Olha, bancos, temos 15 bilhões aqui separados. Se der preju, a gente vai fazer a maior parte da cobertura desse prejuízo para você não ficar no negativo. Então, nosso dinheiro vai ser usado para cobrir o prejuízo do banco. Que é esse FGC aí que eles criaram. Esse é para banco. O banco tem para quitar o prejuízo do banco mais rápido. Isso foi que eu entendi. Então perceba aqui como está. Olha, é que eu estou falando, essa coisa dessas empresas aí, a gente tem que ficar com o pé atrás. Não sei que empresas são, não sei se tem apadrinhado político, eu não sei. E que vai garantir inadimplência? Porque veja bem, se pessoal aí começar a dar calote, isso daí vai começar. O mercado já falou, hein? Olha. O pessoal não vai pagar e vai aumentar juros, hein? Se tiver inadimplência, se o pessoal não começar a pagar, é a gente que vai pagar o buraco do banco privado. E sabe onde isso vai chegar? Isso tá amarrado ao arcabouço fiscal. Tá amarrado ao arcabouço fiscal. A gente tem um limite que não pode passar de 2,5% para tudo, gasto primário. Esses gastos primários, eles sofrem bloqueios, o salário mínimo a cada ano reduz. Num ano foi 106, outro foi 103, agora parece que vai ser menos. Corta financiamento, reduz o financiamento de setores sociais, porque tem um arcabouço. Se começar a acontecer uma coisa ruim, quem vai pagar aí é a gente com taxa, imposto. Vão começar a querer arrecadar de sei lá onde para garantir. Então a gente que vai segurar essa onda aí. Que coisa, né? Vai segurar a onda dos bancos. E você vê que as notícias não explicam o que é esse FGC. Elas não explicam direito. Mas vai vindo aí. É nosso dinheiro. Já tem 15 bilhões separados do nosso dinheiro para segurar se der problema. Mas esse é o primeiro dinheiro. Depois vai começar vindo de outro lugar aí, que é esse FGE aí. E já é ligado ao Ministério da Fazenda. E aí o mercado vai, não pode gastar, não pode mexer nesse dinheiro aí não, hein? Se não pode mexer no dinheiro do mercado financeiro, vai mexer no dinheiro de quem? É nosso, Olha como o governo faz as coisas. Coisa, né? A gente tem que cruzar os dedos aí, que eu não sei como é que vai se dar isso daí. Alguns, esses dos Estados Unidos, tudo bem. Outros, não sei. Então, não sei como é que vai ser isso daí, não. Eu sei que é tudo ligado a empresas de exportação. E o mercado já está de olho, Tudo bem, quer fazer isso daí? Faz. Mas qualquer coisa aumenta juros aí, arrecada aí. Tira dinheiro aí desse pessoal. Então vai ver, é por isso que eles botaram, até 5 mil não paga imposto. Aí vem pra gente vir aí com taxa, com mais arrecadação pra cima da gente, tá? Vai vir em cima da gente. Por isso que as pessoas não sentem aí, vai no mercado, não consegue comprar. Tudo em nome do mercado financeiro. Aqui, o Haddad não tava... vamos ver quem tá envolvido nisso daí? Lista de instituições financeiras credenciadas que manifestaram interesse em operar nas linhas emergenciais do Brasil, do Plano Brasil Soberano. Aqui,
O Haddad não tava falando dos amigos do rei? Aqui, ó, os amigos do rei, ó, os amigos do rei. Aí, ó, mande banco privado. Um monte de banco privado. Esse banco aqui, tem um banco aqui. Esse Bocom, Banco Bocom, BOCOM, é uma estatal chinesa. Não é nem do Brasil esse banco. Tem um outro banco, eu não sei se é esse Randon. Eu acho que é esse aqui. É banco do agro, para agroindústria, coisa de agro. Então perceba que tem alguns públicos, mas tem alguns privados aí, ó. Os amigos do rei estão aqui. Aí, ó, os amigos do rei aí. É assim que o Haddad fala? Ó. Olha lá. Acho que esse aqui, BV, é o Banco Votorantim, né? Ó. São os mesmos bancos, né? É porque aqui são categorias. Aqui é modalidade, capital de giro, emergencial. Que é aquilo que o Alckmin estava falando. Maquinário. Então aqui está dividido por essas coisas. Ele está falando, bens de capital, vai ter não sei quanto. Para investimento, que a gente quer investimento, que ele falou que é investimento. Então, quando você vê o governo anunciando, nossa, vai liberar investimento, é nosso dinheiro. É nosso dinheiro. Vai para cobrir o banco. E se começar a acontecer inadimplência ou sei lá o quê, que vamos cruzar o dedo para que isso não aconteça, a gente vai pagar. A gente vai pagar. Sabe como? Taxa, imposto, arrecadação, tudo para tirar dinheiro da gente. Que coisa, né? Os amigos do rei aí, ó, sempre banco. Ano passado, no início do ano passado, olha só, no início do ano passado, foi empréstimo do Lula. Não foi empréstimo do Lula? Foi empréstimo do Lula. Pra gente, pro trabalhador, né? Se endividar mais ainda. Agora, no início desse ano, que é março, abril, período muito próximo, agora eles estão arrumando para ampliar, eles querem ampliar. Entendeu? Eles querem ampliar o negócio. Eles não querem ficar só nos Estados Unidos. Por quê? Tem a gente para segurar a onda dos bancos, né? Gente, ó, fica de olho, hein? Fica dando mole pra político aí, ó, aplaudindo, tratando político como popstar aí, ó. Esses caras aí, eles usam a gente assim mesmo, viu? Usam, faz o que quer. Não fica aplaudindo o político, cobra ele. Porque você tá aplaudindo, você tá passando a mão na cabeça das coisas que eles escondem da gente, sabia? Acho que foi tão bem explicado que não há dúvida. Oi, boa tarde, presidente Felipe Matoso, da Globo News. Nesse momento, estão acontecendo em Washington novas reuniões de representantes dos dois governos, Brasil e Estados Unidos. A partir dessas conversas e a partir das informações que podem chegar, se houver algum entendimento no curto prazo entre os países, esse anúncio que o senhor está fazendo hoje pode sofrer modificação ou não? Independentemente das conversas, essas medidas anunciadas hoje, elas vão ser mantidas. Obrigado. Olha, a seção 232 não é só para o Brasil, ela é para o mundo todo. Quer dizer, nós perdemos competitividade para quem está dentro dos Estados Unidos, mas ela afeta todos. Quando fala aço, alumínio e cobre 50%, é para todo mundo. Automotivo e autopeças 25% para todo mundo. Se tiver alteração, agora tem uma parte aqui que não é para a questão setores estratégicos. Então, aí ele chama esses setores que eles querem dar para os bancos setores estratégicos.
Que coisa, né? Vai empurrar em empresa de médio, pequeno, porte, tudo para o banco. O que eu entendi foi isso. Posso ter entendido errado? Eu posso. Então, se você sabe melhor do que eu, é sério mesmo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Pelo que eu estou entendendo, ele quer empurrar as empresas de pequeno e médio porte tudo para banco. Ele parece que as empresas mais parrudas, essas vão ter um tratamento diferenciado, parece. E são as primeiras que ele falou, que parece que é de imóveis e automobilístico, que sofre com aço e esse tipo de coisa. Interessante, né? Então eles ficam empurrando os pequenos para os bancos. Isso independe da questão da seção 232. Vai ser mantido por quê? Porque, na realidade, é para o que já ocorreu também. Quer dizer, eu exportava e perdi a exportação, então vou ter um apoio para eu melhorar a minha produtividade, poder exportar para outros lugares, diversificar mercados, retomar a exportação para o próprio Estados Unidos, enfim, esse é o foco. Não, porque quando eu fiquei sabendo de um troço de indústria, eu achei que, nossa, pô, plano para a indústria nacional, pô, legal. Pô, então vai ser financiamento público e nada, tudo banco privado. Não, tem os bancos públicos aqui, né? Não é só banco privado. Mas assim, é um monte de... Tem banco de outro país. Estatal chinesa. E comprou um banco aqui, então ele opera como se fosse um banco privado, assim, brasileiro. Ele comprou um banco daqui. Que coisa, né? Então, é muito interessante você ver o mesmo movimento na mesma época do ano. Ano passado, em março, abril, empréstimo do Lula. Agora empréstimo para pequena e média empresa. Tudo para banco. Interessante, né? Interessante isso. Até onde está essa coisa desse governo com banco? Até onde vai isso? Oi, presidente. Sofia Aguiar, do Valor Econômico. Olha essa pergunta. Olha o que ele vai responder, hein? Olha o que ele vai responder. Presidente, eu preciso fugir um pouco do assunto e queria perguntar sobre a taxa das blusinhas. O governo está estudando revogar a medida de forma parcial e começou a se discutir a possibilidade de um corte parcial da cobrança de 20% da taxa das blusinhas. É isso mesmo que está sendo discutido? O senhor pode confirmar e também acrescentar algum detalhe? Obrigada. Olha, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional lá atrás, promulgado. Não há nenhuma decisão nesse momento sobre esse tema. Nenhuma. Não há nenhuma decisão nesse momento. Eu, lá atrás, e continuo entendendo que ela é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional. Se você for somar aí 20% do imposto de exportação mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40%. O produtor nacional paga quase 50%. Que produtor nacional é esse que ele está falando? Não entendi. Troço da Shopee, blusinha. Isso, que é isso? Que produtor é esse? Que coisa, né? Eu pensei que isso daí fosse troço do setor varejista. Eu lembro muito bem do Luciano Heng procurando presidente. Luciano Heng é produtor? Ele produz o que no Brasil? Que coisa! Então ele tá protegendo o produtor. Não sabia que o Luciano Heng era produtor. Pensei que ele era do setor varejista. Quem é do setor varejista produz o quê?
Me explica aqui, se setor varejista é produtor. Que coisa! Eu tô te falando, esse pessoal fala qualquer coisa. Não tem nada a ver com indústria nacional, não tem nada a ver com isso. Setor varejista. Viu? Ó, eles falam qualquer coisa e ninguém aí replica não. Falou, falou. Deixa pra lá, ó. O compromisso que eles têm de falar as coisas pro povo, achando que o povo não vai ouvir, não tá interessado, ó. A gente tá de olho aqui, ó. A gente tá de olho com esse plano aí de vocês aí, ampliar o plano. Então, mesmo assim, ainda a tarifa está menor do que a produção nacional. Que produção nacional é essa? Que produção do quê? A Magalu, ela é produtora? Ela produz o quê? O que o Luciano Heng, a Havan produz? Que coisa, hein? A gente banca esse pessoal, como é que eles falam, ó? Achando que ninguém tá nem aí, ó. Acabou esse dia aí, acabou. Vamos revelar tudo aqui, ó. Tudo. Acabou. O biscoruti. Como é que é? O obscurantismo. Bolsonaro é obscurantista. Eles também são. Se for por isso daí, não falar direito as coisas, eles também fazem isso. Então eles também são. Acabou isso aqui. Aqui não tem lacração de político, não. Aqui é para detonar político. Eu acho que é importante destacar a questão do emprego, né? Quer dizer, tá puxando pro emprego. É o que? A indústria? O troço da blusinha que vocês taxaram aí, Shopee, a indústria nacional? É importante destacar o emprego, você preservar emprego no país, tá bom? Emprego de uma indústria que não existe, gente. Boa tarde, presidente. Ariane Bittencourt, do SBT. Essas medidas, elas visam socorrer as empresas e os setores que foram afetados também por essa seção 232. A gente sabe que tem outras investigações abertas pelos Estados Unidos contra outros países, como o Brasil, a exemplo da 301. Queria saber como é que estão as respostas e o diálogo para evitar que haja algum tipo de sanção para o Brasil com base nessa outra seção que eles acionaram. Obrigada. Então, a seção 301, há uma investigação em curso que o governo brasileiro está dando todas as informações, todo esclarecimento de todas. Então, nós estamos confiantes de que possa ser resolvido. Lá atrás já teve uma investigação sobre a seção 301 e foi arquivada. Então, nós estamos apresentando todas as explicações. E eu sempre destaco que o Brasil e os Estados Unidos só tem superávit com 3 países do G20, Reino Unido, Austrália e Brasil. A tarifa média nossa para entrar no Brasil de produto americano é 2,7%, a tarifa média. Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para o Brasil, 8 a tarifa é 0. Eu acho muito interessante, uma vez o presidente falou assim, eu não entendo por que a União Europeia não quer aceitar um acordo União Europeia e Mercosul. Eles vão sair, só eles estão ganhando com isso. Nosso país, nossos representantes, eles vão lá fora fazer negócio que favorece o outro, não é a gente não. Que coisa, né? Que coisa! Olha, é incrível isso. A gente paga o salário desse pessoal, esse pessoal ganha bem, vive melhor que o seu povo, vive num grande luxo para fazer isso, para empurrar os pequenos para banco e para fazer acordo com os grandes que vão beneficiar os grandes. Que coisa, né? Eu tô falando desse governo, mas fique sabendo que não é exceção, tá?
É a regra. No país, essa é a regra. É ex-tarifário, é zero. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Eles têm superávit conosco, tanto na balança de bens, de produtos, quanto de serviços. Tá vendo? Todos os países se dão bem. A gente aqui é um burro de carga, né? A gente está puxando todo mundo pelas costas. Que coisa, né? Coisa, né? É porque eu tô falando, ó, político não é rockstar, não é popstar. Político não é ator, não, hein? Fica bajulando esses caras aí, que eles querem isso mesmo, hein? Daqui a pouco vem a punhalada aí e eles fazem isso sem remorso nenhum, hein? A gente é peça de tabuleiro na mão desses caras aqui, hein? Não fica olhando pra ele, ai, que carinha fofa. Ele não é fofo. Não é. Nenhum deles é. Nenhum deles é legal, não. Para com isso. Vamos parar com isso. Eles deitam e rolam aí nessa despolitização aí. E a outra que eu queria destacar é a guerra. Quer dizer, nós estamos num momento excepcional, que queremos, não temos o condão de acabar com a guerra, mas temos o dever de minimizar os seus efeitos, que o mundo inteiro está sofrendo, o mundo todo. Então, o presidente Lula tomou um conjunto de medidas procurando reduzir o impacto. No caso do diesel, medidas de subvenção, de retirada de impostos. Os estados têm até o dia 22 para aderir à redução também do ICMS, o governo dobrando. Eles tiram 32 centavos, nós tiramos mais 32. Entendimento, não é obrigatório, porque da outra vez, quando isso foi feito, os estados foram à justiça e o governo teve que pagar uma indenização de 27 bilhões aos estados. Então, agora não. Não é obrigatório, mas nós estamos confiantes que até o dia 22 a gente possa ter unanimidade. Esse é o trabalho, buscar unanimidade junto aos estados. Como? A ampliação dessa subvenção para gasolina está sendo avaliada? Não, neste momento não, até porque a Petrobras não aumentou a gasolina, né? Ela não teve nenhum reajuste, o que teve reajuste foi no diesel. Tá bom? Ok. Presidente, boa tarde. Francisco Arthur, do Correio Brasiliense. Duas perguntinhas, e especificamente sobre o anúncio, né, do programa. Primeiro, a partir de quando que as empresas poderão solicitar o crédito? E outra, que é o crédito voltado para os investimentos, que esse vai ter 4 anos de carência. Mas algum investimento específico, investimento em contratação, investimento em ampliação do maquinário? Poderia explicar isso, por favor? Primeiro, em relação a quando pode ser feito o pedido do financiamento, apresentado o projeto. Em 2 semanas, o setor produtivo já pode procurar os bancos, o BNDES ou a rede de parceiros de bancos. A rede dos parceiros amigos do rei, os amigos do rei. É incrível, né? Como no Brasil sempre o banco está envolvido em alguma coisa. Não é estranho, não? No mesmo período do ano passado, tem alguma coisa aí que tem no calendário de banco, desses bancos privados, para o Estado ir lá correndo, ficar ajudando o banco? Coisa estranha isso. Estranho o ministro do STF envolvido com o Banco Master se reunindo com banqueiro empresário. Que estranho, né? Será que o presidente Lula anda no carro aí de um popular aí que paga o salário dele? Ou só é o jatinho do banqueiro? Ou do empresário? Porque tem isso, né? É a diferenciação do Estado.
É o Estado que todo mundo é igual e o representante político não. Para o representante político as pessoas são diferentes. Sendo que quem paga o salário, a gente paga o salário deles. Não tem troço de imposto do rico vale mais que o do outro. Não existe isso. Não tem regra, não tem lei falando isso não. Coisa, né? Privados. Em 2 semanas. Contando a partir de hoje. De hoje. Nós imaginamos que pode protocolar já o pedido em 30 dias. Porque o SERPRO precisa apresentar toda a parte operacional. Então, a gente calcula que em 15 dias, 2 semanas, já pode procurar a rede bancária e que se já possa dar entrada no projeto em 30 dias. Sobre o investimento, eu vou pedir para o Gordon e o Wallace detalhar um pouquinho melhor qual o tipo de investimento, se é geral. Vai dar um problema de transmissão. Produzir mais e ampliar a capacidade dele. Se ele quiser fazer uma expansão fabril para poder produzir mais e ampliar a capacidade dele, ele usa bem a linha de investimento, que é o mais nobre que tem, né? O mais barato, exatamente a linha mais incentivada para poder estimular esse tipo de expansão fabril e aumentar a capacidade produtiva. Imagine que você vai ampliar uma fábrica. Isso não tem efeito em 12 meses. Por isso que o prazo é mais longo e a carência é maior. Porque a maturação do projeto é mais lenta. A última aí. Essa vai ser ótima. É sobre o Banco Master. Olha que interessante a resposta dele. E veja que não há nenhuma movimentação, nem do legislativo, nem do executivo, com a finalidade de tentar criar alguma lei que vise punir banqueiros picaretas, pessoas que roubam os aposentados. Não tem, não. Você não vê ninguém sugerindo isso. Que engraçado, né? Todo mundo fala, não, ação policial para investigar. Por que não cria logo uma lei? Aí me dá a sensação de que lei, pena, coisa dura é só para a população, assim, ó. Eu, você, pessoal periférico. Olha como o Estado trata a gente. Com diferenciação, dando privilégio para uns em detrimento de outros. Que coisa, isso é inconstitucional, sabia? É, inconstitucional. Obrigada, presidente. Vou ter que fugir também um pouquinho do tema, mas como não tem como evitar perguntá-lo sobre o BRB, hoje mais cedo o ministro José Guimarães falou que seria contra que o governo federal preste um possível socorro ao BRB. Queria saber a posição do senhor e se o governo já tem uma posição mais formalizada e unificada sobre isso. Obrigada. Olha, sobre a questão específica dessa do BRB, primeiro em relação ao Banco Master e aos seus agregados ali, já foi feita a liquidação pelo Banco Central. Então, já foi feita a liquidação. Em relação ao BRB, isso está sendo apurado, né? Tem um processo, tem inquérito, enfim, para apurar, e o banco é estadual. Então, cabe aí ao Estado a capitalização do banco, enfim, verificar a melhor maneira de encaminhá-la. Então, em relação ao Banco Master, liquidação já processada pelo Banco Central. Em relação ao BRB, processo, inquérito em apuração, e o banco é estadual, então é preciso ouvir o governo do Distrito Federal. Muito obrigado. Bom, então é isso, né? Então você perceba aqui que ele não é tão diferente dos outros, né? Ele falou aqui que a questão das blusinhas foi uma questão de indústria nacional, né? De quem produz aqui. Eu não sabia disso. Não sabia que Shopee tinha produção aqui de coisas que vende na Shopee. Né? Então você vê que ele não tem compromisso em querer ser claro, que na verdade foi a questão dos varejistas, né? Eles não são indústria. Setor varejista não é setor industrial, até onde eu sei.
Ele pode vender coisas que são produzidas na indústria. Mas se eu estiver falando uma bobagem, você pode deixar aqui nos comentários. Interessante que no Banco Master não tem lei, não tem fiscalização, não tem nada, né? As medidas já estão sendo feitas, né? Nada de regular o setor financeiro, o mercado financeiro. E o mais importante aqui, né? Então você pode perceber aqui que o nosso dinheiro vai ser usado para ajudar os bancos privados. Parece que vai ter um dinheiro que é para ajudar o exportador, já aquele exportador que está sofrendo mais com o impacto dos Estados Unidos. Acho que tem que ser feito, só que eles querem ampliar, né? Eles querem ir além disso. E é nesse ir além que entra aí o nosso dinheiro para cobrir o banco privado, que é sempre os mesmos bancos. Então, perceba como esse governo é entrelaçado com questões econômicas e financeiras, com iniciativa, coisa de banco privado. Que sempre tem banco privado. É sempre dando o menorzinho, pequenininho na mão do banco privado. No caso aqui, as empresas de médio, pequeno porte, acho que microempresas, né? Vai tudo o dinheiro do banco. E eles estão botando a questão do tesouro, hein? Se acontecer inadimplência, se o pessoal não pagar, se começar a dar problema, aí eu quero ver como é que eles vão fazer. Vão cortar mais ainda do público? Vão reduzir mais ainda o salário? Porque cada ano é menos, né? Já reparou? Vê aí. Aumenta aí da carne, ó. Cerveja, picanha, né? Gente, olha. Tá levando a gente pro buraco, hein? A gente ficar assim tá levando a gente pro buraco, hein? Não fica aí aplaudindo o seu político, não. Ele tá sendo malandro, hein? O seu político você gosta, a probabilidade de ele estar sendo malandro com você é grande, hein? Fica de olho, hein? Procura, pesquisa, avalia, procura entender o que o seu político está dizendo. Vê se o que ele está falando tem sentido. Para não fazer o que o pessoal aqui faz. Né? Fica de olho, gente. Esse ano é eleição, hein? A gente tá indo pro buraco, hein? Esses caras estão deitando e rolando em cima da gente aí, hein? Vamos ficar de olho. Então é isso. Tchau.